Bom dia, né? Já é dar bom dia, acostumada a dar boa noite, bom dia, boa tarde. Então, eu não sei qual horário que você está assistindo essa live, mas se você estiver Não é assistindo... live não, amor. Tá esquecendo que ainda podcast, né? Se você está assistindo esse podcast na quarta-feira, às 19 horas, então você está aí na estreia, você está assistindo no momento certo, assim que é lançado o nosso podcast, porque é toda quarta-feira, às 19 horas, que a gente lança. Mas não significa que você não pode assistir ou ouvir em outros momentos, porque tá aí a vantagem do podcast. Você está fazendo suas coisas e você está ouvindo aqui o nosso bate-papo, né? Você pode correr ouvindo seu podcast, você pode ir fazer uma caminhada, você pode estar na musculação da academia, né? Certeza. Você pode estar trabalhando, você pode estar indo no seu carro para o trabalho, voltando. Aonde você quiser, qualquer lugar, qualquer plataforma, você pode ouvir aqui o nosso podcast. Mas aí, se você estiver ouvindo em alguma outra plataforma, quando você tiver um tempinho aí, vai no YouTube, conheça esse casal. Talvez você esteja só ouvindo a nossa voz, mas não sabe quem é a gente, né? Não conhece, vai lá no YouTube, porque é nosso carro-chefe, como se diria, né? E lá você pode ouvir e nos ver também na sua tela. E aí você tem uma vantagem, se você for para o YouTube conhecer a gente, você já começa aí também se inscrever no nossa canal, já dou essa entrada, né? Porque se você se inscrever no nosso canal, você vai estar ajudando a gente a crescer, chegar logo nos 10 mil inscritos, porque se a gente chegar nos 10 mil inscritos, tem uma vantagem para você. Qual é a vantagem, né? Nós vamos fazer um sorteio de R$ 1.000 em produtos na Equilíbrio Esportes. Lembrando que a gente já fez sorteio de R$ 3.000 de produtos e o ganhador ficou imensamente feliz. Cara, já começou o ano, né? Eu vi a compra que ele fez, ele postou no Instagram. Menino, ele comprou tudo de tênis, Vanessa. Eu acho que ele comprou uns 6 ou 7 pares. De tênis. Eu também faria isso. Tinha tênis para ele, tênis para a esposa, tênis para o filho. Eu não falei, né? Uma caixa desse tamanho, gigante, de tênis. Eu não quis me meter, mas o senhor Neto estava falando, eu vou comprar meia. Eu falei, meu Deus do céu, eu ia comprar tudo de tênis. Que meia, gente? Meia eu comprava depois. O cara tá com R$ 3.000, eu ia comprar tênis pro ano todinho, testar todas as marcas que eu queria, todos os modelos que eu queria. Comprou tênis para ele, para a esposa, né? E R$ 1.000 eu vou comprar bastante coisa também. Inclusive tênis. Tênis também, né, gente? Então tá aí a deixa para você já se inscrever aqui no nosso canal. Mas se você se inscrever, já é uma ajuda. Mas se você se inscrever e sair pela casa, escrevendo todo mundo da sua família, compartilhando com o maior número de pessoas que você conhece nos grupos de corrida, tenho certeza que aonde você está, você já é corredor, se você já está participando desse universo do esporte, você faz parte de algum grupo. E se você é na natação, também tem grupo de natação, gente. Tem grupo para todos os estilos e modalidades. Se você entrar, você conhece o universo, né? Então, eu sempre falo, qualquer modalidade que você entrar, você vai conhecer um universo de pessoas que gostam daquele tipo de modalidade. Você encontra sua tribo, então compartilha com essa galera. Lembrando também que a gente está aí com... Eita, que a moto passou agora aqui. Estamos, como é que fala? Competindo com... Amor, falar nisso, podcast. Aqui, eu estava assistindo um podcast. Lá fora. Eu estava assistindo um podcast, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Agora fica escuro, que é um pouco escuro, né? Amor, aí eu estava assistindo um podcast melhor, assim, que é a luz natural, né? Aí o podcast, o cara estava tentando fazer o podcast, fazia uns 10 minutos, aí tocava o sino da igreja, passava caminhão do bombeiro, socorrendo, porque ele mora num prédio, aí teve um negócio no prédio. Eu falei, misericórdia, 10 minutos depois que ele conseguiu começar de fato o podcast dele. Hoje a gente vai precisar disso não, né? Porque no primeiro podcast também foi... Não, hoje vai tudo certinho. Mas voltando ao que eu estava falando, gente, a gente está fazendo aí um projeto que é o Neto, vai participar agora do Iron 70.3. E, assim, é o sonho dele fazer um Ironman antes dos 40 anos. A gente já falou isso. Você pode também conhecer a gente um pouquinho mais nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que aí você vai saber um pouquinho mais da nossa história, conhecer um pouquinho mais da gente. Mas se você já conhece e sabe que a gente está participando desse projeto do triatlo, a gente começou, na verdade, eu falo, gente, porque eu tô aqui de abelhuda, né? Porque eu vou lá e fico gritando, né, gente? Eu participo com a gritaria. Não, mas aquela a motivação, inclusive, que eu participei de uma prova ontem, a galera vai acompanhar, vai ter vídeo no canal aqui da prova de ontem. Aquele grito, aquela motivação é fundamental. Tem hora que as pernas começam a queimar e é o grito que faz a gente esquecer aquela dor. O melhor é que deu uma largada, e a última na largada era eu, correndo atrás com a câmera, né? E aí, correndo atrás da câmera, com a câmera, esqueci que eu tava de tênis, gente. Quase que eu entro na água junto com o pessoal para gravar, né? Mas a gente está com esse projeto e para que esse sonho realmente se concretize, a gente precisa de alguns equipamentos. Como a gente sempre fala, a gente depende do nosso trabalho, da ajuda de vocês, da colaboração de vocês.
Então, a gente está aí para pagar a bike, né? Que tem que ter uma bike apropriada para esse tipo de modalidade. A inscrição e a inscrição para o Ironman. Então, a gente está fazendo essa rifa, é 50 centavos, gente. Eu tenho certeza que dá para você ajudar aí. E gente, você vai participar. Eu sempre lembro, a Vanessa fala que é 50 centavos, mas eu sempre reforço. 50 centavos é o valor de cada bilhete. Isso. Você não vai comprar só um bilhete, é claro, né? Porque quanto mais bilhetes você tiver, mais chance você vai ter de ganhar os R$5 de produtos na Centauro. Então, você vai comprar 10, lembrando 20, que é quanto, Neto? Você 50, vai ter R$600 em vale compras na Centauro. Um atleta é praticamente uma mãe dos corredores, né? Porque é R$3.000, 600, é 1.000. A gente tá mais ou menos que nem o homem do baú lá, que é o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Olha, praticamente assim a gente aqui. Mas ajuda, que você vai estar ajudando a incentivar também o esporte. Lembrando, gente, que tem muito vídeo aqui informativo, a gente sempre traz informação para vocês. E quanto mais a gente cresce, mais informação, mais parceria a gente traz para você. E você também ganha com isso, porque essas cupons, tudo isso que a gente consegue é através dos nossos parceiros, da Equilíbrio Esporte, da Centauro. E lembrando que a gente tem cupom de desconto com toda essa galera que é parceiro nosso desde o início, desde quando a gente nem era e nem sonhava direito em ter canal, tá certo? Se você quiser acompanhar a nossa rotina, nosso dia a dia, tudo que a gente está fazendo em tempo real, você pode acompanhar no nosso Instagram, que é o @umatleta. Terminar esse podcast aqui, corre no Instagram, procura lá, um atleta, você vai nos encontrar. A gente está postando ali no feed, nos stories, tudo que a gente está fazendo aí no dia a dia. No tempo real. A preparação para esses eventos, para essas provas, tudo a gente coloca no Instagram para vocês acompanharem aí, ó, dia a dia, em tempo real, aquele verdadeiro reality show aí da nossa vida. Mas agora, sem mais... Tem mais algum? Não, vamos sem agora mais chamar aviso, nosso vocês convidado. que estão ouvindo, nós vamos falar hoje sobre qual é o tema de hoje, Neto? Natação para grupos especiais. Então, para falar sobre isso, Nada melhor do que eu vou chamar nosso amigo, né, que o cara é perito nessa área, especializado aí na área de natação, nosso amigo Ivaldo Júnior. Ivaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu quero pedir que você se apresente aí para essa galera, para que o pessoal possa lhe conhecer um pouco mais. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ivaldo Júnior, sou profissional de educação física aqui em Maceió. A minha atuação profissional hoje está relacionada com a natação, tanto em piscina quanto em águas abertas, dando um foco principal para os iniciantes e para aquelas pessoas que querem iniciar na parte do rendimento com a modalidade em si. Além disso, eu também atuo diretamente com grupos especiais, principalmente diabéticos, cardiopatas e a terceira idade, os idosos, certo? E hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal com o Neto e com a Vanessa, esse casal que eu estou tendo a oportunidade de acompanhar já há alguns meses e vem progredindo muito bem. Isso aí. Confesso que eu não sabia nem boiar, né, gente? Então, tá aí o responsável por hoje. Eu digo que eu, pelo menos, né, não morrer mais afogado na piscina. e realmente até, como é que fala? Sonhar em fazer o triatlo, né? Porque aí tá aí o responsável de eu conseguir realizar este sonho. Lógico que a gente tem o nosso esforço, a gente tem a nossa dedicação, mas se também não houver profissionais por trás, profissionais que estejam ali conduzindo você, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a importância disso, porque as pessoas acham, eu vou treinar para qualquer modalidade. Muita gente chega para mim e acha que é só entrar e pronto, não existe planilha, não existe nada, né? As pessoas não sabem da importância de cada coisa, dos educativos, não entendem muitas vezes o que tem que fazer, acham maçante, acham chato. E é mais ou menos como aquela historinha do educativo para a corrida, né? Enquanto a pessoa não tem essa consciência da importância de cada coisa, cada etapa, ela não consegue entender. Então, você vai entender um pouquinho sobre esses grupos, entende aí que ele já tem um know-how, que ele entende disso. E aí, para começar... E quem não sabe, deixa eu só interromper rapidinho, quem não sabe, o Ivaldo é aquele que está acompanhando a nossa família, toda né? a família. Toda a natação. Isso. Apesar da gente ir, às vezes, para a escola lá e ter outros professores, mas todos eles estão sobre a gerência, né, do Ivaldo. Então, o Ivaldo que conhece a gente, o Ivaldo que tudo. começou, a Laurinha que começou a aprender a nadar, a Laurinha está sendo acompanhada pelo Ivaldo, Vanessa também pelo Ivaldo. Que foi do zero ao nada. Eu já cheguei na escola sabendo nadar, mas precisando aperfeiçoar muita coisa. Tirar os vícios. Tirar alguns vícios, melhorar a questão da minha resistência, que eu estava conseguindo nadar nem 50 metros direto que eu alcançava. Então, assim, já tem uma evolução. A gente sabe que a evolução da natação ela é um pouco mais lenta do que na corrida e na bike, a gente sabe disso.
Mas, assim, como eu falei, inclusive, com o Ivaldo ontem, a prova que eu fiz, né, ontem, né, a primeira etapa aqui do Osh, foi melhor do que eu imaginava, né? Então, eu agradeço muito a você, Ivaldo, pela sua paciência, pelas suas dicas, pelas suas orientações, por estar ali sempre procurando trazer o melhor para que eu possa, não apenas pensando em performance, mas que eu possa não sofrer tanto no mar, né? Porque hoje ainda, né? Eu espero que venha mudar isso, mas hoje a natação ainda é o meu calo, né? No triatlo, né? Eu acho que aí, começando por isso, eu acho que Valdo, acho que todo mundo na área de esporte vai falar isso, né? Eu acho que 90% vai dizer a natação, a não ser aqueles caras que realmente... Isso, e já vem com a natação de infância, já, mas acho que a maioria, a natação, ela é um pouquinho... Assim, eu não sei se é porque eu ouvi muito isso ontem, principalmente, mas 90% da galera que estava ali na torcida falava a dificuldade do meu marido, a dificuldade do meu namorado, a dificuldade do meu filho é a natação. Na hora que deu a largada, eu falei, pronto, meu Deus, é todo mundo com a dificuldade, o universo sofrendo com a dificuldade da natação. Mas eu acho que você ouve muito isso, não? É porque, na verdade, a água em si é um ambiente hostil para a gente, né? Não é o nosso ambiente ali de vida. Nós não ficamos o dia inteiro na água. Claro, com raras exceções aí, né, de pessoas que vivem literalmente da água, né, atletas de rendimento, aquelas pessoas que dedicam muito tempo ao treinamento. E aí eles têm essa vantagem que é relacionada à adaptação, né? Então, esse processo de adaptação, ele é muito importante. E, infelizmente, algumas pessoas acabam passando por ele sem dar a devida atenção, né? Quando eu falo a questão da adaptação, eu estou falando sobre coisas básicas, né? Por exemplo, a flutuação, né? Conheço, quando eu vou dar aula no mar, quando eu vou nadar lá com os colegas, eu percebo que muita gente não consegue parar e flutuar, né? Eles, se você pedir para eles nadarem 3, 4, 5 quilômetros, eles vão nadar os 3, 4, 5 quilômetros. Mas se eles precisarem parar para arrumar um óculos, eles vão entrar em desespero porque não desenvolveram a habilidade de flutuação, que teoricamente deveria ser uma coisa fácil, né? Uhum. Levando em consideração que você está em mar aberto e você pode precisar daquilo em algum momento, né? Então, eu acredito que essa questão de ser um ambiente hostil, né, não fazer parte do nosso habitat, digamos assim, compromete um pouquinho essa questão para muitos praticantes. E não é apenas no triatlo não, viu? Isso acontece também com os praticantes de natação. É um processo bem complicado quando as pessoas saem da piscina e passam a fazer a atividade em águas abertas, né? Conheço várias pessoas que nadam muito bem na piscina, mas têm uma determinada insegurança com a natação em águas abertas, né? Então, é necessário ter paciência mesmo, porque aí vai uma questão além da parte físico-motora, né, do condicionamento físico. É a questão psicológica, cognitiva, de você poder ficar confortável naquele ambiente, de você ter a percepção de que você tem habilidades necessárias para que você possa se manter em segurança. E aí nós temos vários acessórios que podem agregar. Nós temos a boinha ali de sinalização. Uhum. Muitas pessoas acabam não usando aquilo por vergonha. Para mim, eu não consigo imaginar, né? É um fator de segurança ali, então a gente não pode deixar de lado. E aí, entre outras recomendações, né? Nunca entrar sozinho no mar, entrar sempre em grupo, vai trazer uma segurança para você, vai te dar um conforto, que vai fazer com que você tenha uma melhor adaptação ao ambiente, e por aí vai, né? Então, é valorizar mesmo o início, a adaptação ao ambiente em si, e fazer com regularidade, né? Manter uma rotina ali, não, eu vou me propor a fazer uma prova de triatlon olímpico, então preciso nadar no mar. Então, tenta manter uma rotina ali, 2, 3 aulas no mar, mesmo que você tenha uma certa segurança, chega lá, fica ali imaginando a praia, fica ali curtindo de uma forma segura, onde você consegue colocar o pé no chão. Eu acho que é o grande medo das pessoas, elas precisarem colocar o pé no chão e não sentirem o chão, né? E a gente sabe que no mar não é isso que acontece. Além disso, o mar ele traz outros fatores, né? O ambiente a piscina é um ambiente controlado. Tá ali fechadinho, você controla as batidas. Se acontecer qualquer coisa, você tem a raia ao lado para segurar, né? Tem sempre a supervisão do professor por perto, os colegas nadando nas raias ao lado. E no mar, não. No fundo, né? Coloca o pé no fundo, no mar, não. Você pode nadar 7 dias na semana no mar. Os 7 dias o mar vai estar diferente, vai ter uma diversidade diferente para você. Eu, particularmente, hoje, prefiro nadar no mar. Eu gosto muito do mar, exatamente pela essa questão da diversidade, né? Eu não sei como é que o mar vai estar hoje. A gente consegue até controlar ali, imaginar pela tábua da maré,
a questão do vento, dependendo também da estação do ano, a gente consegue ter uma ideia de como o mar vai se comportar, mas não é algo amarrado, não é algo fechado, né? Então, a principal dica é a adaptação. Faça um bom trabalho de adaptação, né? Flutuação, respiração, controle mesmo motor, para que você possa lidar bem com o mar, né? E com a natação de uma forma geral. Isso é importante também, Valdo, se tiver a oportunidade, que a gente conseguisse já começar essa prática logo na infância, né? Exatamente. Que você falou essa questão da vergonha, né, da boinha e tal. Com certeza as crianças não têm vergonha disso. Não. São os adultos, né? Os adultos que têm as limitações, aí já vem com os traumas, os medos de alguma coisa que já passou. Então, tudo isso começa a dificultar um pouco mais, né? A criança não, a criança, você manda ela se jogar, ela se joga. Você manda ela pula. E ela tá confiando em você, entendeu? Então, se tiver oportunidade aí, você pai, você mãe, que tiver como colocar o seu filho desde pequeno, né? O mais cedo possível na natação. Sim. É de extrema importância. É uma forma de segurança, né? E para que ele possa desenvolver isso aí e mais na frente. Se tornar uma coisa natural. Venha ter menos dificuldade. Né? Uma das coisas que eu aprendi muito com o Ivaldo é que ali tem que se tornar natural. Então, sem tensão, você tem que estar ali sentindo como se estivesse naturalmente na água, não ficar apreensivo, porque eu falo por mim mesmo, quando você vai mais adulto, você tem essa dificuldade. É natural que você fique apreensivo, é natural que você se atrapalhe. Não estou falando nem só na técnica, mas muitas vezes você já sabendo, você se afobe. Então, às vezes, porque você não relaxa, muitas vezes. Aquele ambiente, como eles, não é natural para você. Você não vive ali, né? Você não é um peixinho, né? Você, como caminhar e correr, eu sempre falo, é uma coisa natural. A gente já faz desde criancinha. Ninguém precisa te ensinar, de certa forma. Você aprende e educa o seu corpo para correr melhor, para evitar lesões e problemas. Mas a corrida não, a natação não. Você tem que aprender de fato, né? Então, é um ambiente que você vai ter que se adaptar. Então, às vezes, o que acontece muito com a gente, estava até falando com uma moça lá, Ivaldo, que é muito psicológico, você tem que trabalhar muito psicológico. Eu vejo que a natação é um dos esportes que, pelo menos assim, dos que eu estou tendo essa oportunidade de conhecer, é o que eu mais estou trabalhando no meu psicológico, é o momento que eu mais faço, tipo, é o meu momento terapêutico mesmo ali, para mim mesmo, para mim, autoconhecimento dos meus medos, das minhas limitações, tem me ajudado muito com isso, tipo, quando eu relaxo, no dia que eu vou mais relaxar a cabeça, que eu vou mais para curtir a água, é o dia que eu nado melhor. No dia que eu vou mais tensa, que eu quero fazer, sei lá, o melhor tempo, é o dia que eu nado pior, que eu faço o pior tempo. Então, quanto mais eu vou relaxado, mais eu vou para curtir aquele momento, não que a gente não leve a sério, principalmente quem está fazendo treino, mas você percebe isso? Eu vou ali para curtir, eu consigo deslizar melhor, você acaba fazendo melhor o movimento do que você fazendo, sabe, na doidice, né? E aí eu começo a observar, é engraçado que você começa a observar os vídeos do povo nadando, né? É igual o corredor quando começa a correr. A gente conversou com a Cris, assim, tem umas semanas, ela falou, a gente ia para a orla, ficava como todo educador físico, ficava sentado, e de repente eu estava olhando a postura do povo. Eu tô assim, eu tô aqui, de repente começo a olhar a postura do povo nadando na piscina, eu falo, meu Deus, agora eu tô vendo corrigindo o erro dos outros na minha cabeça. Mas eu utilizo para, tipo, eu tô nadando assim, tipo, será que eu faço assim também? Será que eu tô nadando assim? Eu fico pensando, será que eu tô desse jeito? Será que o professor me vê desse jeito? Porque se eu fizer desse jeito, eu tô certa, eu tô errada, né? Eu fico automaticamente fazendo isso, que a gente faz esse tipo de correção. Mas como hoje a gente vai falar muito, e eu queria muito pegar esse tema também, a gente vai ter um momento de chamar o Ivaldo para falar sobre essa questão, que eu acho que muita gente está interessada, começo de ano, a gente viu um universo de gente ali começando. Quem não está no triatlo já está doido aí. Ontem, o número de pessoas que tinha lá, que só corre, amigos corredores meus, que estavam todos assim, eu vou fazer triatlo. Tinha umas 5, 6 do meu lado, que já estava assim, amanhã eu já começo a minha aula de natação. Já estava assim, tudo empolgado. Porque já descobriram que tem que realmente nadar e realmente começar a natação e levar a sério. Mas como a gente vai falar de especiais hoje, né? Aí eu queria que você falasse quais são esses grupos especiais para que as pessoas pudessem entender. É porque a gente sabe que o Ivaldo hoje trabalha com todas as pessoas, de crianças, a adultos, a idosos. Mas assim, hoje, Ivaldo, seu foco hoje, né? São grupos especiais, e quais seriam esses grupos especiais? Quais são as pessoas que se encaixam nesses grupos especiais? Então, grupos especiais são todos aqueles grupos que requerem uma atenção
diferenciada. Por exemplo, as crianças, elas podem ser consideradas como um grupo especial, né? Porque elas requerem um atendimento diferenciado do que seria empregado, por exemplo, aos adultos, né? Os adultos saudáveis, né? Um outro exemplo de grupos especiais são os idosos, né? Os idosos, eles podem ser considerados como grupos especiais porque eles têm características que requerem um atendimento, um olhar diferenciado. Além disso, né, além desses dois perfis que, digamos assim, são os extremos, nós temos as enfermidades, né? As pessoas com câncer, né, que estão no tratamento, as pessoas com diabetes, hipertensão, cardiopatas e entre várias outras enfermidades. Então, a minha atuação é relacionada diretamente com este público, com a finalidade de desenvolver melhor qualidade de vida e indicadores de saúde a partir do treinamento físico. Então, é um mundo onde cada caso é um caso, é transformar a Vanessa em um estudo de caso e o Neto em um outro estudo de caso, para que o trabalho possa ser desenvolvido, né? Então, quando a gente fala sobre progressão, né, de treinamento, isso fica muito claro, porque geralmente as pessoas, os adultos, eles se comparam com os outros, né? Sim. E aí tem uma relação que não é agradável para o desenvolvimento dele em si. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes, né? Não cabe, por exemplo, no treinamento já não cabe em um público ativo e saudável, que tem um perfil semelhante, praticar o mesmo nível de atividade física, com os mesmos exercícios, na mesma quantidade, levando em consideração o princípio da individualidade biológica, isso com os grupos especiais fica ainda mais escancarado, porque, né, geralmente são pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos, são pessoas que têm uma dificuldade ali, muitas vezes, no sono, no descanso, ou têm uma privação em relação à alimentação, né? Então, é um cálculo que a gente precisa estudar, que a gente precisa desenvolver como estudo de caso mesmo, individualizando cada pessoa, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu sou muito questionado no meu Instagram, né, no meu WhatsApp, com pessoas que me procuram na primeira abordagem tenho diabetes, qual tipo de exercício que você recomenda para mim? Então, o fato de você ter diabetes é um fator a mais, não é um padrão, não é, digamos assim, não, você tem que fazer musculação. Não, peraí, vamos avaliar qual tipo de diabetes que você tem, como é que está seu estilo de vida hoje, como é que você lida diretamente com o seu trabalho, com os cuidados com a família, com a sua alimentação, com o seu descanso, né? E levar em consideração também os seus gostos, né? Fazer algo que você gosta, a modalidade que você gosta. Costumo dizer o seguinte, treinamento físico, ele é plural, existem várias possibilidades. E não existe um método de treinamento melhor do que o outro. O que existe qual o método de treinamento que me agrada, que faz eu acordar e dizer, poxa, hoje eu vou para aula de natação. É diferente de dizer, caramba, hoje acordei, tenho aula de natação, né? A questão motivacional, psicológica é muito forte. E aí a gente volta para aquele processo que vocês acabaram de falar sobre a Laurinha, sobre as crianças, né? É um incentivo para os pais começarem a colocar as crianças desde cedo, não apenas na natação, mas na prática esportiva. Eles vão ter um ganho enorme ali, além da questão físico-motora, maturacional, eles vão ter vários benefícios, mas tem um suporte psicológico e comportamental enorme. Sim. A criança que pratica esporte, ela é muito mais confiante para desenvolver qualquer outra atividade. Ela acaba ficando desinibida pela questão da confiança, né? Tem um vídeo que é interessante, eu estou acompanhando a Laurinha vem nadando, mergulhando, e eu venho acompanhando de longe. Aí o Neto vem para gravar ela, para dar o suporte, ela faz um reggae loose para ele e continua nadando, né? Isso acontece muito na natação. A partir do momento em que meu aluno, criança, ele começa a ter habilidade de flutuação e respiração, eu já deixo ele com espaço, com autonomia, né? Então, esse ponto da autonomia também é muito interessante para as crianças, né? Coisas simples, assim, que mudam completamente o comportamento delas. Elas poderem calçar um tênis sozinhas, elas poderem trocar de roupa, de tomarem banho, fazerem a própria alimentação. Então, esse espaço é fundamental para que a gente crie um adulto proativo, né? E o esporte, ele tem várias influências, né? A natação, na próxima semana, eu vou levar a criança para a competição, né? Eu não levo as crianças para que elas cheguem em primeiro lugar, para que elas possam ser atletas olímpicas, campeãs brasileiras, não. Esse não é o objetivo. Se elas forem, eu ficarei muito feliz por ela. O trabalho estará sendo bem feito também. Mas o grande objetivo é desenvolver a questão comportamental. E aí, no último sábado, nós tivemos o treinamento, né? Foram a simulação de prova.
as crianças muito inseguras, nervosas, ansiosas. Teve um que roeu o dedo que feriu os dedos das mãos, outras que não conseguem dormir na noite anterior, né? E aí, depois que elas fazem a prova... De sábado para domingo. E aí, no final da atividade, elas olharem para mim e dizer, professor, eu consigo. Né? Poxa, é dizer assim, eu sou capaz, eu me dispus a fazer e vou lá e faço da forma bem feita. Na fase adulta, ele vai ter esse comportamento quando ele precisar fazer um vestibular, por exemplo. Ele vai dizer, poxa, eu me preparei para isso, então eu sou capaz de desenvolver. Né? Sim. No trabalho, a mesma coisa. Eu estou preparado para realizar essas atribuições. Né? E aí, valorizar o processo. Entender que é necessário se preparar para colher os frutos mais à frente. Né? E o esporte ensina isso da melhor forma possível. Né? Porque se o Neto não treinar para fazer triatlon, quando chega lá no mar, ele não vai conseguir fazer o triatlon, né? Não vai conseguir nadar. Se o Neto não treina bike, mesmo que ele corra e nade, ele não vai conseguir pedalar com qualidade. Né? Ele não vai ter confiança, então, né? Que nem você está falando aí, o fator confiança, você está seguro do que você está fazendo, a gente sentir-se seguro do que está fazendo, é diferente de você estar ali só pensando no performance. O que a gente visa é se sentir seguro, sabe, confiar no que você está fazendo, porque você treinou, você está preparado para aquilo. Poxa, não tem preço, porque você não está preocupado com o resultado final, mas de você estar fazendo aquilo com qualidade, né? Tô falando de... Exatamente. Olha, poxa, isso para mim é tremendo nas aulas. O Ivaldo eu acredito que... O Ivaldo falou uma coisa que eu achei interessante, que essa questão de você fazer o esporte que você goste, procurar o que lhe agrade. Eu acho muito importante para que venha a ter continuidade, né? Exatamente. Está no modismo, isso, né? Muitas vezes as pessoas entram em alguma prática esportiva, modismo. Aí faz uma semana, um mês ou porque e para. quer ter um corpo perfeito. Isso, mas esse né? não é o objetivo. O objetivo é que você tenha continuidade, é que você comece e leve aquilo para o resto da sua vida. Porque seja qualidade o movimento, vida, né? Ele vai ter que estar presente na sua vida, amigo, desde o dia que você nasce até o dia que você morre. Então, você tem que achar o que você gosta, que você venha realmente se adaptar. Não estou dizendo que vai ser fácil, né? Nem que não vai ser um pouco doloroso. Depende do que você queira. Para uma certa idade vai começar. Ser, mas que seja o que você goste. E né? principalmente quando você começa a ser velho, até a importância do Ivaldo falar desse grupo especial na questão das crianças, que se tornam um grupo especial. Porque, gente, a criança, ela vai amar aquilo, ela vai gostar daquele universo, vai ser algo natural, a gente falando de naturalidade. É natural para ela. A minha filha fica doida. Se você falar para ela que hoje não dá para ir na natação, ela fica, mãe, eu quero ir para natação, eu quero nadar, eu preciso nadar, eu preciso. Ela já está na fase do eu preciso, ela já está justificando que ela precisa nadar, entendeu? Mas esse preciso dela é porque ela gosta, ela sente prazer. Então, o adulto também vai lá com prazer, ele vai fazer com prazer. Não se torna mais aquela obrigação, poxa, hoje eu tenho que correr, hoje eu sempre falo, gente, quando não está assim, não está legal. Então, você tem que ver que tem que estar legal o que você está fazendo, você tem que estar gostando. É natural, eu penso assim, o adulto, principalmente, começa mais velho. Eu comecei mais de 35 anos, né? 34 para 35 anos. É natural que exista o conflito, que você não tem aquele hábito da atividade física. O Neto, quando você falou de confiança, o Neto, sempre, eu acho que o que ajudou muito ele, porque ele é um rapaz, assim, hoje ele é bem melhor, mas ele sempre foi muito introvertido. Mas o que ajudou muito ele foi sempre ele fazer esporte, atividade física coletiva, ele participar do esporte, ajudou muito ele. E que a gente notou, Ivaldo, principalmente no João, essa questão dele ser extremamente tímido. Ele ia para a escola, ele voltava com os dedinhos ruídos praticamente, porque ele queria falar alguma coisa para o professor, mas ele ficava constrangido. E eu falava, meu Deus, eu tenho que, de alguma forma, ajudar meu filho. Então, o esporte, para mim, não tanto em relação à Laurinha, porque a Laurinha já é meio que nem a mãe, né? Fala e tal. Mas o João, ele era muito, muito mesmo. E o esporte coletivo, introduzir ele no esporte, entender o que ele gostava, porque você tem que entender também a criança. Então, a gente apresentou todos os esportes. A gente apresentou bike, a gente apresentou futebol, a gente apresentou vôlei. E a gente começou a perceber que ele, nos esportes coletivos, ele adorava estar. Ele se sente motivado a estar no vôlei, se sente motivado, menos hoje ainda do que os esportes individuais, como corrida, né? Mas hoje ele vai para a natação, então ele conseguir conversar e ele falar com as pessoas, para mim, já é uma grande vitória, ele conseguir se expressar. Porque o esporte também tem essa questão, né? As pessoas conseguirem, principalmente criança, conseguir externar o que está sentindo, falar, sabe? Interagir ali. A gente observa como pai e mãe que até a gente, né, precisava ter isso, eu mesmo precisava ter isso mais cedo.
Então, eu bato sempre na tecla dos pais e das mães, coloca desde cedo, gente. Como fez falta para mim na adolescência isso, o esporte para mim, como deveria ter sido um fator muito importante. Não acho que vai resolver tudo na vida da gente, mas o esporte está aí comprovado, ele ajuda na questão mental, os idosos, né? Como é maravilhoso. Essa época de pandemia, né? Os idosos precisavam ficar muito isolados. Como é, né? Você que trabalha com isso, conseguir de novo trazer eles para estarem ali interagindo. Quando você fala sobre essa questão da pandemia em si, né, ela trouxe nós ainda temos que lidar com as consequências dela, né? Porque as pessoas ficaram isoladas, né? Então, o ser humano ele foi feito para viver de uma forma isolada. Não adianta nem discutir sobre isso, né? O ser humano ele foi feito para viver em grupos, né? Num ambiente social, ele precisa de interação, né? Hoje eu escuto alguns idosos dizendo, não gosto de pessoas, não gosto de conversar. Aí esse mesmo idoso, às vezes, é meu aluno, eu chego na casa dele, ele não quer treinar. Hoje nós vamos tomar um café. Mas como assim? Não, bora treinar, não. A gente vai tomar um café, depois a gente treina. Pode ser, pode ser. Aí na minha cabeça fica, não é que ele não gosta das pessoas, né? É que ele não está confortável para viver com as pessoas, né? Porque realmente é muito complicada a questão da segurança nos idosos por essa questão social, né? Eu tenho alunos que começaram comigo, saíram da zona do sedentarismo, né? Começaram comigo dizendo, não, quero emagrecer, né? Uma pessoa com mais de 50 anos, sem histórico algum de atividade física, com obesidade, pós-bariátrica e tal, não conseguia perder peso. Falei para ela, o meu objetivo não é emagrecimento. Não vou trabalhar com você com o objetivo de emagrecimento. Ele pode ser uma consequência, ele vai ser uma consequência do seu estilo de vida, né? Mas o nosso objetivo é melhorar seus indicadores de saúde. Ela falou assim, falei, você colocou aqui que você dorme 2 horas por noite. Dormir 2 horas por noite não é saudável, né? Não, então, mas eu não gosto de dormir. Eu disse, uma pessoa falar que não gosta de dormir é muito complicado, né? Sim. Então, para mim, dormir é como se eu estivesse reabastecendo as minhas pilhas. Eu não abro mão. Minhas 8 horas de sono durante a noite e meus 40 minutos de cochilo após o almoço. Não abro mão. Não tem quem me faça ficar sem. Eu posso deixar qualquer coisa, aula, reunião, até mesmo almoço, mas eu não perco meu cochilo, né? É um bom indicador de saúde você deitar a cabeça no travesseiro e apagar de imediato. Quando acontece comigo de eu demorar 20, 30 minutos, poxa, aconteceu alguma coisa durante o dia que me deixou encabulado. Então, é necessário ter essa compreensão. E aí, com esse aluno, eu fui colocando em várias outras atividades. Hoje ela pratica, além do treinamento comigo, 5 dias na semana, ela faz hoje dança do ventre, que era um sonho dela fazer dança do ventre. Ela faz polidense, que era um sonho para ela fazer polidense. Faz aula de alongamento com a família, juntou a família inteira e contratou uma professora para dar aula só de alongamento na academia do condomínio. Ou seja, ela tem uma semana inteira de atividades físicas que são prioridade para a vida dela. O médico liga, nós temos consulta 14 horas. Ela diz, não posso 14 horas porque eu tenho treinamento com o Ivaldo. Então, muitas vezes ela sai reclamando do treino pelo da vida e o argumento principal você faz ou porque você gosta ou porque você precisa, né? Então, você não pode fugir disso. O treino de hoje você não gostou, mas foi necessário ser feito. A gente sabe que a questão da disciplina tem disso. Às vezes a gente gosta muito de correr, mas chega naquela segunda-feira de manhã e a gente diz, caramba, hoje eu queria dormir um pouquinho mais. Mas aí a disciplina precisa falar mais alto, né? Você dizer, não, eu me organizei para correr, então vou levantar, calço no tênis, chamo meu café, vou para a corrida. E nós que vivemos de esporte, a gente sabe que esses são os nossos melhores treinos. Sim. Né? Aquele melhor treino, porque, poxa, eu venci a mim mesmo, eu venci a minha cabeça e consegui fazer. Então, quando a gente lida com os grupos especiais, principalmente as pessoas que sofrem com algumas enfermidades ou os idosos, o lado psicológico, ele é muito forte. Eu digo, quando conversando com a minha esposa, com meus colegas, até mesmo com os alunos, eu digo, alguns momentos eu sou muito mais psicólogo do que profissional da educação física. Porque eu preciso encontrar um gatilho para fazer com que aquela pessoa faça o que precisa ser feito, né? Então, qual é o gatilho? Por que você começou? Então, vamos começar por aí. Por que você começou a treinar? Não, porque eu quero emagrecer. Beleza. Se você parar hoje, você vai estar jogando fora todo o seu investimento feito até agora. Investimento de tempo, de dinheiro, de dedicação. Então, vai ser tudo jogado fora, você vai perder.
Então, vamos continuar. Ah, não estou bem. Tudo bem. Você vai fazer o melhor treino que você pode fazer hoje. Ponto. Né? Ah, hoje eu não consigo correr. Sem problema nenhum, a gente faz uma caminhada. Hoje eu não consigo pegar 20 quilos no supino. Não tem problema, a gente diminui para 5, mas você vai fazer o que precisa ser feito. Né? E aí entra aquela questão da disciplina, do estilo de vida. Torna-se um hábito depois de um tempo. Hoje, essa mesma pessoa, quando ela não treina, ela liga para mim e diz: hoje eu não vou dormir bem. Por que você não vai dormir bem? Não, porque hoje eu não treinei. Poxa, uma pessoa que não dormia 2 horas por noite passa a dizer que não vai dormir bem porque não treinou, é como se estivesse sentindo falta, estivesse procrastinando aquele comportamento. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Né? Com as crianças entra a parte lúdica. Tudo é festa, tudo é brincadeira. Né? Quando eu quero desenvolver a questão da resistência delas, desafio, fazer 5 voltas sem parar. Elas ficam loucas fazendo 5 voltas sem parar. É diferente de eu falar, vamos fazer 5 voltas sem parar. Elas vão se perguntar, por que eu preciso fazer 5 voltas sem parar? Tem que ter um significado na história. Né? A gente tem que entregar um porquê fazer. Quando eu digo que é um desafio, eu estou desafiando ela a fazer. Né? Se ela não fizer 5, tudo bem. Eu vou lá, cumprimento e agradeço da mesma forma. Você foi muito bem. Hoje você fez 4. Amanhã a gente vai tentar fazer 5 de novo. Tudo bem? Tudo bem. Ou então, coisas simples, pequenas adaptações. Né? Eu faço muitos jogos e brincadeiras com eles para ensinar a parte da natação, né? Então, jogo bola já no fundo da piscina, eles têm que ir nadando crawl, por exemplo, pega a bolinha e vem nadando de costas. No final da aula, eles nadaram 800, 900 metros e nem se deram conta do que fizeram, né? Aí os pais me perguntam, professor, mas você só fez brincadeira? Eu disse, eu não só fiz brincadeira. Né? Eu usei a brincadeira como recurso para ensinar a natação, é diferente. Eles brincaram a aula inteira, brincaram. Isso é um ponto positivo, porque na próxima aula eles vão querer vir. Né? Então, com o adulto, né, a gente precisa encontrar esses porquês. Eu preciso encontrar o meu porquê de estar aqui conversando com vocês. Né? Tem que ter um motivo, não vem aqui conversar de uma forma aleatória. Da mesma forma que vocês não se propõem a fazer algo assim de forma aleatória. Tem que ter um significado. Por que o Neto quer fazer triatlo? No mínimo, porque é um desafio pessoal para ele. Isso vai fazer muito bem para ele. Né? A gente precisa ter essas metas bem estipuladas, os objetivos bem claros e respeitar o processo, né? Com certeza o Neto, se ele diz hoje, amanhã eu vou fazer um triatlo, ele não vai conseguir colocar uma prova de triatlo amanhã se ele está preparado para isso. Então é valorizar todo o processo para que a gente consiga atingir o objetivo, né? Então, quando eu falo sobre grupos especiais, é necessário deixar claro que são estudos de caso que é necessário desenvolver. Cada pessoa precisa de um treinamento diferente, que desenvolve modalidades diferentes, né? Já tive que aprender a jogar tênis para poder dar aula de tênis para o meu aluno, porque ele jogou tênis quando era jovem, passou um longo processo ali de inatividade física, apenas trabalhando, cuidando da família e tal. Quando ele me procurou, fiz anamnese, disse, eu não gosto de atividade física, foi bem taxativo. Não gosto de atividade física. Aí na anamnese também tinha o histórico de atividades que ele tinha praticado, entre elas o tênis. Tipo, é pelo tênis que eu vou pegar, né? E aí eu fui desenvolvendo trabalho. Eu conversei, ó, nosso primeiro objetivo, daqui a 3 meses o senhor vai voltar a jogar tênis. Combinado? Ah, mas eu não posso mais jogar tênis. Por que você não pode jogar tênis? Não, porque hoje eu tenho hipertensão. Eu disse, quem disse para o senhor que a pessoa que tem hipertensão não pode jogar tênis? Né? Então a gente precisa se preparar para jogar tênis. Então o treinamento físico com ele foi todo relacionado ao jogar tênis. Por quê? Porque se eu falo para ele que ele vai fazer atividade física para a saúde, não é algo palpável para ele. Claro, a gente vai conseguir mensurar ali. Ele vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória, ele vai melhorar a sua qualidade de vida, ele vai ter ele vai precisar ter uma alimentação mais regrada, né? Ele vai melhorar o humor, mas não é algo perceptível para ele. Muitas vezes as pessoas precisam falar, poxa, Vanessa, hoje você está bem humorada. Ou não. Ou, Neto, hoje você está estressado, o que aconteceu? Né? E às vezes é algo pequeno que dá um gatilho ali e a gente não consegue ter essa percepção. Né? Então, ele jogar tênis foi uma pegada maravilhosa. Por quê? Porque todo dia era um sacrifício. Chegava na casa dele e não estava pronto para treinar. Esperava 20, 30 minutos para ele se arrumar. Eu acho que naquela época ele demorava tanto a se arrumar para pensar, para fazer com que eu fosse embora. Oi, Valdo. Demorava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí essa questão de achar um gatilho, alguma coisa.
Qual você acha que hoje é a maior dificuldade para quem está iniciando aí nesses grupos especiais que vai iniciar a natação nas coisas? Qual você acha a maior dificuldade? Seria talvez achar um gatilho, uma motivação ou tem alguma outra fator coisa? Motivação, né? Ó, eu acredito que é o medo de se frustrar, Neto. As pessoas não se permitem vivenciar o processo. A frustração também. Ela tem medo da frustração. Ela tem medo de dizer assim, de se decepcionar. Né? Como se dissesse assim, o Ivaldo hoje ele vai começar, sei lá, deixa eu ver um esporte que eu nunca pratiquei. É difícil, eu já pratiquei um monte. Mas sei lá, hoje o Ivaldo vai pular de paraquedas. Esgrima. A esgrima, hoje o Ivaldo vai fazer esgrima, né? Aí eu vou para minha primeira aula de esgrima, coloco isso como objetivo para mim, né? Por que eu vou fazer esgrima? Não, porque eu acho bacana, é massa, aquela roupa, a galera fica bem bonitinho ali, e é um esporte meio que gourmet, então eu vou ser diferente de todos. Mas eu vou lá, faço a minha primeira aula de esgrima e não me dou bem na aula de esgrima. Né? Não consigo nem segurar, não sei nem qual é o nome daquele negocinho, de chamar de espada. Sei que tem um nome diferente. Vou chamar de espada. Eu não sei nem segurar a espada direito na minha primeira aula de esgrima. Então, o que é que acontece? Eu fui até a aula, fiz uma aula só e achei que não era para aquilo. Então, eu não volto. É por esse motivo que eu acredito que as pessoas não conseguem dar continuidade à atividade física. Não é nem a questão motivacional, porque todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer ter saúde, né? Todo mundo quer ter momentos de lazer. Alguma coisa que ele olha e fala, poxa, acho bonito, queria fazer. Mas aí, é justamente o que você falou, é verdade. Se você parar para pensar, não é questão só motivacional, né? Mas a pessoa se achar que, tipo, eu falo por mim, a primeira vez que eu fiz, não foi nem a primeira aula, por incrível que pareça, eu nunca tive medo quando ele falou assim, você tem medo de colocar a cabeça? Eu não tenho, eu meti a cara mesmo. Se tivesse que sair que nem a Laurinha, que a Laurinha assim, eu e a Laurinha mais parecida, né? Sair cuspindo, vomitando, né? O Ivaldo até brincava, deixa a água na piscina, né? Porque eu vivia bebendo água, gente. Eu não tinha vergonha disso. Mas eu acho que foi uma quarta, uma quinta aula que eu fiquei muito temerosa mesmo, porque eu comecei, tipo, você começa do zero, pelo menos eu tô falando da minha experiência, né, na natação. E aí eu vi também relatos depois, isso é legal também, porque eu vi que eu não era a única extraterrestre que pensava assim. Mas aí eu tava nadando e eu não conseguia sair da metade da piscina. Eu chegava na metade da piscina, por mais que o Ivaldo falasse para mim, e aí eu comecei a escutar na minha cabeça que, tipo, cara, será que eu não vou ser a única pessoa na face da Terra que não vai aprender a nadar? Será que isso não é para mim mesmo? Eu tenho que entender isso. E esse pensamento veio. Mas é tão interessante como quando ele falou da individualidade, do professor ter sabe, essa sensibilidade. Eu falo muito, eu admiro os profissionais pela sensibilidade deles. Porque não está lidando com a manada, ele está lidando com a individualidade do ser, né, da pessoa. E aí, ele, no mesmo dia, por incrível que pareça, eu falo que Deus também trabalha nisso, aí ele veio e falou, que ele veio na cabeça dele, ele falou assim, Vanessa, não se preocupe, Vanessa. Naquele dia ele estava tão, né, como diz assim o Neto, quando o nosso coach de corrida está tão associado, está tão carinhoso, que ele falou, poxa, a sensibilidade dele, parece que ele entendeu o que eu estava pensando, e ele falou, olha, você tem que fazer assim, fazer assado, você vai conseguir, você está indo bem. Então, essas coisas que esse feedback de entender que a pessoa vai ter esse momento de frustração. Talvez não seja na primeira aula, talvez seja na terceira, na quarta, que talvez você não consiga ver a evolução em você, porque às vezes, realmente, no começo, você não tem noção, mas aí foi naquele dia que eu fui para casa, quando você falou, e eu parei para refletir que eu não conseguia nem boiar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, Vanessa, eu falando comigo mesmo, né? Eu faço a minha autoterapia. Vanessa, você não sabia nem boiar. E eu falo comigo, às vezes eu tô falando e eu falo até em voz alta. O Neto falou, meu Deus, eu acho que ele pensou nessa mulher, não é normal, essa minha esposa, não é normal. Mas esse dia foi muito interessante porque eu não lembro exatamente as palavras, mas essas palavras caíram, tipo, como uma luva no que eu tava pensando, calada em silêncio. Eu falo, meu Deus, cara, eu não consigo sair do meio da piscina. Aí, 2 dias depois, eu fui para um treino com o Neto, lá na tenda da assessoria que a gente faz parte. E a moça estava do lado, aí ela falou assim, mulher, eu tenho 42 anos, tem 6 meses, eu só tinha o quê? Nem um mês de natação. Eu tenho 6 meses que eu não saio da metade da piscina. Aí eu falei, Jesus, eu só saio. Ou pelo menos só tenho um mês, ela já está 6 meses. Aí foi quando foi o meu momento, veio de usar as palavras que o meu professor, que era o Ivaldo, falou para mim, de falar para ela. Imagina como você chegou aqui, é um processo, curto processo. Pronto, eu lembrei disso. Ele falou,
curta o processo, você está muito, sim, querendo já resolver no braço, né? Quando não é assim que funciona, você tem que curtir o processo. Eu lembro que ele mandou ficar boiando, vai ficar boiando aí. Não vai ficar boiando de castigo, não. É ficar boiando para sentir, para, sabe, relaxar. Eu lembro desse dia, como hoje. E eu falei para ela, mulher, vai boiar, olha, vai boiar, vai curtir a água. Eu falei, pronto, ó. Tudo que você aprende, por mais que seja educador, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa, vai ter sempre alguém para te ensinar. Essa individualidade, esse feedback de entender o processo de cada um, e você também, criar um autoconhecimento, entender, poxa, eu não vou no mesmo nível que o outro. Se comparar muito, né? Eu vejo muita gente, viu, Ivaldo, entrar na piscina, e aí, outro dia, eu estava lá nadando, né, e o menino me elogiando na apneia, o professor. Aí a moça que entrou falou, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, mulher, também quando eu entrei, a mesma coisa. Estamos todos no mesmo barco. É o discurso. É uma pegada cíclica, né? Você começa, tem a dificuldade, fica querendo invejar quem já está lá, aí daqui a pouco é você que está sendo invejada. E aí vai esse processo, né? E aí eu uso isso como referência, eu falo para eles, ó, acredito que já falei para você, outro dia aquela pessoa não fazia isso. Né? É necessário ter tempo, paciência. Eu não coloco as pessoas para boiar como castigo. Quando a pessoa está muito tensa, a pessoa está tensa, está pesada, ou percebe que ela chegou preocupada, porque na natação não tem essa. Às vezes, os piores dias assim, os dias que eu estou mais estressado, que eu estou mais cansado, quando eu vou correr, eu corro de uma forma desesperada, meu melhor treino de corrida. Né? Porque é como se fosse uma válvula de escape. Na natação, se você está com essa de tensão, está preocupada e tal, você não vai fazer outra coisa, você só vai afundar. Você pode ser o melhor atleta do mundo. Você está com tensão muscular, você vai alterar a sua densidade corporal, vai fazer com que a sua flutuabilidade mude e você pesa. Por isso que é importante a gente estar bem adaptado ao ambiente, estar bem confortável ali e lidar com naturalidade. Muitas vezes acontece, por exemplo, a Vanessa está nadando ao lado do Neto, o Neto vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí a Vanessa olha para o Neto assim, bicho, eu não consigo passar do meio da piscina, o Neto vai e volta, vai e volta. Não ajuda, porque está comparando a uma outra pessoa e está só gerando aflição em você. Como você estivesse dizendo, poxa, eu não sou incapaz, né? E a questão da continuidade fica comprometida, porque você diz, poxa, eu não vou mais para a natação, eu não consigo nadar, para que eu estou nadando? Aí, um exemplo que eu sempre falo, você não aprendeu a andar assim que nasceu, você não saiu andando, e muito menos falando. Foi um processo. Né? É necessário respeitar as fases do desenvolvimento. Com o esporte, ele não é diferente. E com a Vanessa, vai até um elogio. Eu costumo dizer para mim e para as pessoas que eu me relaciono, que na prática esportiva você demonstra de fato como você se comporta na vida. Se você é uma pessoa que, quando encontra dificuldade, você busca energia ali para superar aquela situação, no esporte, né, o fato de você, para não atravessar a piscina, você diz, não, eu vou atravessar a piscina. E aí você se prepara, atravessa a piscina e vai várias vezes. Na vida, da mesma forma. Sempre que você tiver uma dificuldade, você vai bater de frente com ela, vai enfrentar até você conseguir superar. Diferente de quando toda vez que a vida fica um pouquinho mais difícil, dizer, pô, isso aqui não é para mim, já vou mudar de caminho. Né? No esporte, a mesma coisa. Comecei a fazer natação, estou 2 meses nadando, não consigo nem botar a cabeça na água. Aí eu desisto. Na vida, você vai desistir das situações que é bem semelhante também, né? Eu já tive alunos que eles começaram na turma coletiva, aí o cara ia sair dizendo assim, não consigo nadar, não sei o quê. 2 meses, ele não conseguia, de verdade, ele não conseguia botar a cabeça na água. Nossa. Aí, ele fazia 2 aulas na semana, falei com ele, ó, cara, vem o 3º dia, eu vou ficar 1 mês lhe dando uma aula de graça, só para você não sair da natação e você conseguir superar esse desafio. Cara, aquele aluno foi o aluno mais difícil que eu já tive na natação. Porque, resumindo, eu fiquei com ele 6 meses para fazer com que ele botasse a cabeça na água. Foi mais ou menos 5, 6 meses só para ele poder colocar a cabeça na água e respirar. Depois, eu sempre questionava, né? Fazia uma pergunta para ver se ele soltava alguma coisa, um gatilho. No final de tudo, quando ele começou a nadar, botar a cabeça na água e tal, ele falou para mim, professor, eu tenho uma coisa para te falar. Digo, fale. Aí eu pensei, agora que na minha mente, né? Aprendi a colocar a cabeça na água, eu não veio mais fazer aula. Aí ele disse, você sabe por que eu não consigo nadar? Fale, por quê? Né? Porque eu venho do processo de separação, e aí eu estou muito seguro esses dias, né? Esse período inteiro. Não estou conseguindo ver meus filhos, estou distante dos meus filhos e tal. E eu quero
aprender a nadar porque a minha profissão exige, né? Então, ele queria fazer mergulho, né? Então, era uma das tarefas da profissão dele, ele queria fazer o mergulho, né? E aí, hoje ele faz mergulho, né? Aprendeu a nadar, passou, ou seja, é um gatilho da vida pessoal dele que trazia insegurança para a prática esportiva que na cabeça dele não conseguia separar, né? Então, hoje, quando eu converso com ele manda foto para mim mergulhando, já foi para Noronha mergulhar com tubarão, está se planejando para ir para a Europa fazer mergulhos por lá, em alguns naufrágios, ou seja, é uma pessoa que hoje, com certeza, ela tem muito mais confiança no próprio potencial dela a partir do treinamento físico, a partir da natação. Então, todos aqueles pontos de tensão foram retirados. Para mim, enquanto eu estou nadando no mar, por exemplo, muitas vezes eu esqueço que eu estou nadando. É um momento em que eu estou resolvendo algum problema da minha vida, né? Eu esqueço que estou nadando, continuo nadando ali e vou pensando em alternativas. Pensando, poxa, aquele aluno tem dificuldade em determinado exercício, o que é que eu posso fazer para conseguir atingir o objetivo dele, né? Nós professores estamos sempre estudando, aí muitas vezes estou com dificuldade em um conteúdo, e aí eu fico pensando sobre aquela informação, né? Então, eu esqueço hoje, muitas vezes, que eu estou nadando. É como se fosse, de fato, um ato terapêutico, apesar de não ser terapia, né? É como se fosse um ato terapêutico ali. Poxa, estou resolvendo meus problemas enquanto eu entro no mar, saio do mar, estou zen. A mesma coisa quando eu corria, né? Em um momento da minha vida eu também corri bem, viu? Acho que eu ganhava do Neto na época. E aí eu usava a corrida para isso. Eu sempre corria no final do dia, né? No final da noite eu ia lá correr, era onde eu resolvia todas as situações que aconteceram durante o dia. E nos meus piores dias, os dias que eu estava mais estressado, com aquela fadiga de trabalho e tal, eram os meus melhores treinos de corrida, onde eu corria uma distância maior, onde eu corria em um pace melhor, né? Então, era tipo uma válvula de escape para mim, o treinamento físico. A principal ideia, quando eu falo para vocês, não, trabalhar com grupos especiais é muito gostoso, né? E citei para vocês anteriormente, né? Muitas vezes eu sou mais psicólogo do que treinador, né? Porque eu preciso encontrar essas alternativas, preciso falar para o cara, ó, comigo funcionou assim, com você não precisa ser da mesma forma, mas você precisa encontrar o porquê que você está fazendo isso, né? Você tem duas escolhas, né? Eu digo muito também para os alunos da natação, inclusive. Você tem duas escolhas. Hoje, você aprende, se dedica tempo a treinar e aprender a natação, e daqui a 1 ano, 2 anos, você está nadando muito bem, ou daqui a 1 ou 2 anos, você vai estar sem saber natação do mesmo jeito, né? Então, você tem essas duas alternativas. Ou você se propõe a fazer e faz bem feito, né, na melhor forma que você puder, um desafio diário ali para você realizar a atribuição, ou daqui ao tempo você vai continuar com a mesma limitação, com a mesma dificuldade e com uma frustração, né? Porque, poxa, eu tentei fazer, não fiz. Aí você vai lá e tenta começar de novo. Aí volta para trás, né? Você dá um passo para frente, 2 passos para trás. Um passo para frente, 2 passos para trás. Então, a questão da continuidade, né? Um aspecto psicológico que é muito importante. Tem uma modalidade hoje que eu recomendo para todo mundo. Eu digo para você, ó, quer você queira ou não, você precisa fazer. É a musculação, né? E com grupos especiais isso fica muito claro. Porque muitas pessoas... não é que as pessoas são gordas, né? É que elas não têm músculo. Isso. Né? E o músculo ele é muito importante, tanto para a nossa autonomia, funcionalidade, quanto para essa questão nutricional, né? A questão fisiológica e bioquímica, que aí é um assunto bem mais longo. Mas o músculo ele tem uma tarefa importante nessa questão, né? O corpo humano ele precisa ter músculos, né? Então, hoje eu vejo as pesquisas falando, né? O índice de pessoas obesas está em 50%, não sei o que, os adultos com sobrepeso são tanto e tal. Aí fico me questionando, poxa, será que de fato o problema é mesmo o peso das pessoas ou é a falta de músculo delas? E tem se falado muito também, eu estou pesquisando muito nessa área, a questão de você longevidade. Como é importante você ter massa magra. O problema é que as pessoas estão falando muito com a questão de peso, de como é que fala? A questão estrutural do corpo, mas elas esquecem que o que é mais importante você ter é massa magra, né? E aí, que vai te ajudar a você chegar aos 70, 80 anos, você tendo, você podendo andar... Autonomia, né? Autonomia, a palavra... Uma funcionalidade. Oi, Valdo, tu consegue levantar um pouquinho a tua tela? Isso. Melhorou?
Melhorou. Pronto, porque sem autonomia, gente, Tava cortando tua cabeça. você se torna um idoso dependente, você vai estar dependendo das pessoas. E o que a gente quer é viver bem, viver bastante, mas viver com qualidade. É o que está sempre aquele negócio, né? De você vai ver longevidade. Quando se fala de longevidade, é viver uma vida mais longa, mas viver essa vida com qualidade. Você chegar aos 70 anos, você poder ir numa padaria, você poder se locomover, andar no shopping, você passear, sem precisar de ajuda de alguém para você fazer isso. E a questão de você ter massa magra é muito importante. E entender que a massa magra vai pesar muito mais do que a gordura. Né? Então, Exatamente. as pessoas, elas ficam muito ligadas, né? Eu falo muitas vezes, parem de se preocupar tanto com a balança, e muitas vezes você tem que estar se preocupando com medidas, você tem que estar olhando no espelho, olhar no espelho é melhor do que você estar olhando o peso. As pessoas ficam muito ficcionadas com peso, e muitas vezes perdem muito peso, mas junto com o peso que perdem, elas perdem muita massa muscular, e isso é muito importante. Você falou da musculação, a gente já fala disso. Às vezes as pessoas, eu vou nadar. Mas uma das coisas que eu aprendi desde que eu comecei é que toda vez que você vai fazer um esporte, a musculação é importantíssima, porque ela é um fortalecimento. Né? Ela vai te dar uma base ali, vai te dar condições de você poder desempenhar a atividade, né? E aí a questão da musculação, ela entra como fundamental. 2, 3 vezes por semana, você precisa fazer musculação. Você gosta de musculação ou não gosta de musculação? Eu odeio musculação. Eu fico 40 minutos na academia ali reclamando o tempo inteiro. Mas todos os dias eu estou lá, de segunda a sexta-feira, fazendo meu treino de musculação. Aí tem os marombeiros, né, os atos de academia. Eu chego na academia, eles já estão, eu saio, eles continuam. Aí eles brincam. Você veio passar aqui, só veio tomar água, não sei o que, só veio usar banheiro e tal. Eu disse, não, meu treino é isso, é 40 minutos, estou satisfeito, vou embora. Por quê? Porque quando eu comecei o curso de Educação Física, na verdade, né, eu fiz uma migração da Engenharia Civil para Educação Física. Aí eu ganhei, o meu irmão é professor lá na universidade, ele me deu aula no curso de Engenharia. E aí um livro grandão, disse, eu quero nada para minha vida. Passava a vida estudando. Ele dividia o quarto comigo. Ele cheirava café, cara, de tanto estudar. E sempre estudando. Eu disse, não quero essa vida para mim. Eu quero viver na praia, né? Eu quero ter meus momentos de lazer. Na minha 17, 18 anos, eu vivia na praia, cara. Era jogando bola, era surfando, era correndo, né? Eu queria estar na praia, eu não queria estar trancado dentro de um quarto estudando, tomando café. Aí depois eu disse, não, vou para a Educação Física, porque na Educação Física eu só vou jogar bola. Olha o preconceito, né? Aí fui para a Educação Física, aí levei tronco, porque eu percebi que não era só jogar bola. O que eu menos fiz na Educação Física foi jogar bola. Pior que é. Mas aí veio a questão de ter um olhar mais amplo sobre a questão da atividade física, né? Então aí eu comecei a me envolver com um grupo de pesquisa sempre relacionado à saúde e qualidade de vida, né? É uma área que eu gostei de desenvolver pela pluralidade, a grande opção de trabalhar. Em um determinado momento, eu trabalhei com musculação. E aí, eu parei. Depois de um tempo, eu disse, oxe, não quero mais isso para mim. Porque o que acontecia? Eu não podia ver uma balança que subia nela para ver como estava o meu peso. Acordava, tinha que me pesar. Ia dormir, tinha que me pesar. Né? Andava com a fita no bolso, de verdade, para ficar olhando qual era a minha circunferência do braço, do abdômen, da coxa. Era uma parada que não estava ficando saudável. Né? Então, a busca pela estética, ela tem esses riscos. Então, não incentivo ninguém. Você quer treinar? Você quer emagrecer? Por que você quer emagrecer? Não, porque eu quero ficar com o corpo bonito. Legal, maneiro. Mas você precisa encontrar uma finalidade além do corpo bonito. Né? O corpo bonito, ele é subjetivo. Né? A busca pelo corpo ideal, perfeito, ela não existe. Sim. Então, é algo que só vai trazer riscos para a sua saúde. Você não pode adoecer fisicamente, eu até respeito, mas psicologicamente você não vai estar saudável. Então, é necessário que a gente entenda, o que é uma pessoa saudável? Né? E aí existe um grande conflito nisso, porque a pessoa saudável, ela diz, não, ela não tem enfermidades. E não é apenas isso, né, um indicador para você ser saudável. Você pode não ter nenhuma doença, mas quando você deita sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir. Então, você não é uma pessoa saudável. Você acorda, passa o dia inteiro estressado, porque você está fazendo a privação de uma alimentação que não deveria, né? Porque você quer emagrecer ali em um passe de mágicas, né? Tenho colegas que eles andam com marmita. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Eles saem de casa com a marmita, com todas as refeições. Eu digo, cara, você é maluco. A gente se encontra assim, sei lá, por acaso.
O cara não toma nem água do local, ele anda com a garrafinha dele, só tem que beber a água dele. A gente anda com marmita. Eu saiba. A gente é marmiteiro. Eu vou pro serviço no quartel. Ele anda com as marmitas desse tamanho, mas água a gente leva a marmitinha tudo, mas aí também... Não, mas a marmita, para você controlar a alimentação é diferente, mas eu tenho certeza que vocês não perdem o momento social. Não. Você vai para uma festinha de criança, vai deixar de comer um doce porque vai engordar 3 quilos no frango, principalmente, viu, que ele ganhou ontem. Inclusive, eu denunciei ele. Pode me chamar para comer uma tortinha de frango que eu aceito. Ele ganhou ontem uma tortinha de frango, uma tortinha mínima. Eu falei para ela, olha, faça uma tortinha. Não, cara. Não, deixa eu falar. Eu falei, uma tortinha feita. Eu falei para ela, amor, faça uma tortinha feita. A gente foi buscar o bolo e ela é seguidora nossa, amiga, já virou tudo, né? Eu sempre faço bolo com ela, eu já indico o bolo com ela, não só porque a gente tem a parceria e tal de ter recebido, porque a gente só vai receber, não, mas que eu gostei. Tanto que eu não só recebo, como eu também compro dela. E eu indico para a família. Todo mundo na minha família já obriguei a comprar só o bolo com ela, porque eu gosto do bolo dela. Primeiro, porque não é muito doce. Ela tem essa preocupação, não é enjoativo. Depois que eu comecei a minha reeducação alimentar, eu não como açúcar. Então, assim, eu não gosto mesmo. E eu gosto do bolo dela porque ela faz amargo, tem toda essa questão. Aí eu falei para ela uma tortinha, porque ela já é o neto já é como é que fala? Ela gosta do neto, tem esse carinho com o neto, e principalmente que ela sabe que ele é apaixonado por torta. Eu tenho certeza que na sua vida, né, Val, tem aquela pessoa, aquela amiga, aquela senhorinha que gosta de fazer o docinho de levar, né? E ela gosta de agradar o neto com a torta de frango. Aí eu falei, olha, uma tortinha de frango P. Aí quando eu cheguei lá, ela já veio com um sorriso. Assim, né? Com a torta. A torta desse tamanho, sério. Eu fiz uma grande, viu? Aí ela fez assim. O tamanho de uma caixa de pizza com a torta. Ela fez assim. Ela fez assim. Eu não fiz uma torta pequena, não, que eu sei que ele gosta. Aí viu as mãos assim, que nem uma caixa de pizza, assim. Sério, deixa eu pôr o ângulo assim, bem assim, o ângulo, sério, diante de Deus, que quase que pegou metade da minha mesa. Aí eu falei, mulher, tu fez assim, se fosse a pequena, ele comia metade. A grande, ele vai comer metade. Ela não acredita, Vanessa. Eu falei, pois é, pode ter certeza. Aí, quando chegou na hora do almoço... Eu tava no crédito ontem, né? Que eu cheguei da prova. Ó a conversa dele, crédito. Ontem podia, né? Ontem eu cheguei do triado e tal. Dava para poder botar umas calorias a mais. Aí eu mandei a foto, metade dessa. Porque se fosse a pequena, ia ser metade. A grande foi a metade. Você tá entendendo a proporção? Conversando, comendo, aí foi. Era proporcional, né? Eu não acredito que foi metade. Eu falei, pois eu vou lhe mandar o vídeo da metade da torta. Ele ainda garfando ainda. E quando foi de noite, ele deixaram para minha torta. Eu falei, Então, o que o Ivaldo está falando, eu acho que quem está ouvindo tem que parar para pensar, é não se privar. Você pode. Exatamente. Você pode ir para a academia, você pode gostar do esporte, mas você não se privar do convívio social, que isso aqui vai trazer problemas. Que nem ele está falando, andar com a fita, ficar ficcionado na balança. Quando eu comecei a perda de peso, eu confesso que no início eu fiquei muito mais motivada a perder o peso, mas eu consegui entender no processo que, nesse processo, principalmente inicial, porque eu perdi muito peso rápido, em 3 meses eu tinha perdido 22 quilos, eu tenho uma pessoa da família que levou... foram 5, né? 5 meses para perder 10. E ela tá super feliz. Só que eu falei para ela, poxa, que legal. Você tá perdendo peso, mas você tá perdendo peso fazendo o quê? Um pilates. Você tá perdendo peso, você tá reeducando a sua alimentação. 10 quilos parece pouco para quem tá com sobrepeso, mas você não tá perdendo massa magra. Porque também eu tenho essa preocupação de falar para as pessoas. Lógico que eu vim fazendo processo de perda de peso com musculação, que foi que me ajudou, fazendo o básico com a nutricionista, mas nem todo mundo vai entrar no mesmo, não tem que entrar na mesma linha de que tem que perder 22 quilos em 3 meses. Não tem necessidade disso. Eu quis fazer esse processo rápido, mas eu não queria também que fosse um processo rápido e eu parasse. Eu sempre falei que, para mim, a atividade física se tornaria uma mudança de vida para mim, sabe? Uma mudança, tipo, de mudar mesmo a forma de viver. Porque eu tinha dificuldade com sono, e a atividade física me ajudou muito na questão de dormir. Quando ele falou do sono, ele falou que o cara falou, eu falei, meu Deus, então porque não é que eu não gostasse de dormir, eu achava que era perda de tempo dormir. Eu achava que eu estava perdendo tempo, gente, quando você está ganhando saúde. Ele, quando falou dos 40 minutos dele, gente, os 40 minutos dele é uma recarga que ele tem ao longo do dia. Essa recarga para ele é importante, talvez para mim não seja necessário isso.
Mas para ele é importante e necessário. E dormir é necessário para todo mundo. Eu não tinha essa consciência da importância. Faz parte do treino. Se eu não dormir bem, eu não vou conseguir ter uma performance boa. Eu vou ter dificuldade de perder peso. Você sabia que a minha dificuldade, eu percebi isso, é porque eu não dormia bem e eu não fazia o básico. Eu não precisei, Valdo, de eu respeito quem faz low carb, respeito quem faz dietas aí que acham necessárias. Se você fizer e está tendo resultado bem, ótimo, perfeito para você. Mas para mim, o que funcionou foi comer de 3 em 3 horas, comer alimentos que realmente são comida, entendeu? Desembrulhar. São nutritivos, né? Isso. Alimentos que de fato podem nutrir o seu corpo, atender a sua necessidade. Então, esse é um grande ponto. Eu fui para o básico, fui para batata doce, eu fui para macaxeira, para o inhame, eu fui para coisas básicas que a gente tem acesso aí. E quando eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista, ainda tem muita gente, hoje já me diminui mais, mas quando eu comecei, a maioria pensava, vai para o nutricionista, é tão caro, é tão difícil, manda fazer tanta coisa, é umas receitas tão difíceis. E, poxa, a minha nutricionista, cara, ovo com batata, frango com batata, sabe? Legume, verdura, e, sabe? A quantidade, a proporção, entender a necessidade que eu precisava, as quantidades que eu precisava, mas isso não me priva de ter. Mas eu aprendi coisas que... Bom, eu tinha 35 anos e não sabia a importância de dormir. Eu achava que eu estava perdendo tempo dormindo. Sério, olha que coisa doida. Eu achava que eu ia dormir, eu tinha que dormir tarde, acordar cedo, porque quanto mais eu dormia, menos eu estava vivendo. Quando dormir também é viver. Lógico que não. Exatamente. 14 horas também já é. Você não é um urso, né? Você não precisa hibernar também, né? Oi, Valdo, a gente sabe que você está nesse lado aí de grupos especiais. A gente sabe que requer que você, uma dedicação maior sua, requer mais estudos, porque você vai ter que... Você pega alguns grupos, pega aí uma turma, mas dentro daquela turma, mesmo assim, você vai ter que repartir os seus estudos e trabalho, porque cada pessoa vai ter a individualidade, cada pessoa vai ter uma forma de trabalho, coisa diferente. A gente sabe que você se desgasta mais, que você demanda mais tempo. Você consegue, geralmente, pegar até menos alunos, porque você vai ter que demandar mais tempo para aquele específico. Mas assim, cara, eu tenho certeza, né, e você pode falar melhor do que ele, que o resultado que você tem, né, aquilo que você vai acompanhando, né, o que a pessoa vai atingindo, as metas que ela vai conseguindo alcançar, são muito mais gratificantes, com certeza, né? Assim, não é só o financeiro, não é só o dinheiro, que com certeza a gente precisa do dinheiro para sobreviver, né? Mas, assim, é você estipular uma meta, você ver aquela pessoa, como é que você falou, 6 meses sem conseguir botar a cabeça na água. Acompanhar o resultado, uma pessoa, né? Que dorme 2 noites e dizia que não gostava de dormir, hoje ela quer dormir mais que até o Ivaldo, né? Então, são pequenas coisas que para algumas pessoas não tem tanta importância, mas que para aquela pessoa é uma vitória, né? Tu quer um exemplo? O que eu fiz ontem com você quando você chegou do triatlo? Uma coisa que eu jamais faria, que eu ia fazer as coisas. O quê? Diga. Amor, pelo amor de Deus, o que a gente fez ontem? Diga, então. A gente chegou do triatlo, almoçamos. Sim. Como seria a Vanessa antes? Como seria a Vanessa antes? Pronto, Diga. ela foi a primeira a dizer, amor, a gente tá tão cansado. Vamos depois do almoço dar um cochilinho à tarde. Aí ele chegou pra mim assim. Se fosse ia ser o contrário, cara. Eu ia querer dormir e ela não ia querer deixar. Não, e ele falou assim, eu vou lavar o tênis. Pô, eu disse, mas eu vou sair, eu vou limpar o relógio, vou limpar tudo, Mas eu vou quem era limpar a os Vanessa? óculos. Com quem você aprendeu isso? Ela dizia, ela é sempre a primeira falando, digo, olha, pegue tudo do carro, vai lavar tudo para deixar limpo, né? Eu já fui lá e fui lavar os tênis, aí tinha um Ele tênis. já foi no automático, porque Aí eu tinha era um tênis assim, da gente. semana que eu deixei lá no cantinho para lavar, ia lavar, ela fez, amor, deixa aí. Depois a gente Importante é você lava. descansar, tá Depois bem? eu lhe ajudo, a gente lava e sai. Vamos dormir agora à tarde para descansar. É o priorizar o seu bem-estar. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Você poder ficar bem com o que está acontecendo. O excesso de cobrança, infelizmente, ele acaba sendo inevitável em alguns momentos. E aí entra o ponto da percepção. Você poder entender e refletir, poxa, isso aqui não tá legal, né? Vocês mereciam, vocês tinham feito uma prova, vocês se dedicam juntos, né? Apesar de você não participar fazendo a prova ainda, mas você tá sempre junto ali, vibrando e tal, a família vai toda junta, e com certeza isso é um exemplo muito legal. E depois dessa conquista, vocês precisam comemorar de fato.
né? É valorizar essas pequenas conquistas, né? É, por exemplo, hoje você, uma pessoa que saiu do sedentarismo, começou a praticar atividade física, ela só caminhava com dificuldade e começa a correr, né? Diz, pô, acontece muito quando eu estou trabalhando com grupos especiais, por exemplo, eu estimulo todo mundo a vivenciar várias modalidades. E a corrida, eu não abro mão dela, né? A não ser que você tenha uma contraindicação médica, que você diga, não, você não pode correr. Mas se você não tem, você vai correr, né? Aí as pessoas falam, não consigo correr 30 segundos, bicho, comemora. Antigamente você não conseguia fazer nada, então 30 segundos de corrida é muita coisa para você. Não, mas porque fulano corre 40 quilômetros. É fulano, né? Então é a sua percepção de entender que o seu parâmetro é com você, né? E estabelecer metas. É como o Neto falou, né? A questão do dinheiro ela é importante, não tem como dispensar isso. Nós vivemos em um mundo capitalista onde o dinheiro ela é necessário. Onde o dinheiro é necessário, né? É necessário para alimentação, para coisas básicas. Mas a conquista de cada aluno, ela é muito gratificante. Dinheiro nenhum paga isso, né? E você poder acompanhar, eu tenho alunos que eu acompanho há 2, 3 anos e estão sempre comigo ali, né? A gente briga, a gente discute, aí a gente termina o treino, a pessoa tá com cara feia pro meu lado, aí no outro dia eu chego na casa dela para treinar, ela ainda tá de cara feia. É um relacionamento, e é necessário ter maturidade de entender que não é sobre agradar, um relacionamento não é sobre a Vanessa agradar o Neto ou o Neto agradar a Vanessa, não é por aí, né? É um relacionamento onde os dois precisam se respeitar e entender o porquê de cada coisa, né? Então o Neto não deve tomar atitude simplesmente para agradar a Vanessa. Se ele faz isso, não está agindo de uma forma saudável, né? É claro, é importante o marido agradar a mulher, mas vamos mensurar um pouquinho por aí para entender o que é que funciona, né? E com treinamento não é diferente, né? Tem aluno, por exemplo, vou citar a minha aluna mais antiga que eu tenho hoje, né? Ela começou, né, e passou ali 2 meses, aí disse, eu não vou mais treinar. Ela disse, tudo bem. Tem certeza? Ela disse, tenho. Eu disse, por que você não quer mais treinar? Ela disse, porque eu não tenho tempo. Eu disse, como assim você não tem tempo? Você não consegue ter 40 minutos, 1 hora para se treinar? Ela, não consigo não. Eu disse, tá bom. Aí a gente conversou, né? Ficamos uma semana afastados. Aí ela me liga. Aí disse, Valdir, pode voltar a treinar? Disse, podemos. O que mudou? Ela disse, eu sinto falta do exercício. Aí a gente combinou, nós voltamos. Ela disse, apesar de reclamar, todos os dias, quando chegava em casa, ou antes de sair do treino, quando eu fiquei sem, eu senti muita falta dele. Ela disse, isso é um ponto positivo, né? Aí gerei uma reflexão nela. A senhora dedicaria esse tempo ao quê? Ela disse, geralmente eu iria cozinhar. Cozinhar o quê? Ela disse, não, qualquer coisa, qualquer receita que eu visse na internet diferente, eu ia cozinhar. Eu gosto muito de doce. Só. Então, ao invés de você estar investindo o seu tempo e o seu dinheiro em doce, comida, não digo que você não deve comer, mas você está investindo o seu tempo e dinheiro em algo que vai trazer muito mais benefício para você, né? Então, treinamento físico. Hoje é uma pessoa que nada comigo, corre comigo, faz musculação, faz pilates, faz emo, né? Então, ela tem uma gama de atividades, tudo a partir do treinamento. Né? Oi? E não tinha tempo. E a primeira justificativa é, não tenho tempo. Né? Aí tá comigo de segunda a sexta, muitas vezes aos sábados também. E eu estimulo todos os meus alunos, não fique satisfeito comigo, entendeu? Vá fazer outras coisas. O que é que você tem que fazer? Por exemplo, questão do pole dance. Uma pessoa de 55 anos, uma mulher de 55 anos, se dispor a fazer pole dance, é uma quebra de paradigma aí, enorme, significa muito, né? É muito importante isso. Você se dispor a fazer é uma tarefa muito legal. É uma questão para as mulheres de empoderamento. Dela, ela via. Ela dizia, não. Mas nunca tinha coragem. Ela disse, sempre tive vontade de fazer 2 coisas. Isso que ela. Dança do ventre e pole dance. Como assim? Eu sempre achei muito bonito essas 2 atividades. Eu disse, por que você nunca fez? Ela disse, porque eu acho que eu não consigo. Ela disse, não, você consegue. Né? Aí hoje ela fala, aí já é uma outra aluna que está comigo também há quase 2 anos. Então, essas conquistas dos meus alunos, elas são as minhas conquistas. Eu acho que quando nós somos professores, nós somos técnicos, treinadores, muito, muito mais do que o meu resultado é o resultado do meu aluno. Ele traz uma gratificação para mim. Poxa, agora eu tenho sucesso. É como o técnico da seleção brasileira, né? Digamos assim, o Tite.
Se o Tite ganha a Copa do Mundo, ele seria o melhor da história, né? E o Tite não entra em campo. Veja como é importante, né? O Tite ele não entra em campo. Ele tem que fazer com que os jogadores de futebol desenvolvam a ideia dele, né? Então, com o treinamento personalizado, principalmente para grupos especiais, isso fica muito claro, né? Então, é importante que essas pessoas que fazem parte desses grupos possam entender que elas também são capazes de ter uma boa qualidade de vida, elas são capazes de fazer um triatlon, elas são capazes de fazer uma maratona aquática, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Claro, é necessário se preparar para isso, né? Então, tudo está relacionado à preparação, à individualidade biológica, e aí existem vários princípios de treinamento, né, do treinamento físico. A individualidade biológica é a principal delas. Nós corremos, eu e o Neto, vamos supor que nós temos um perfil semelhante. Com certeza, o nosso treinador, ele não vai prescrever a mesma planilha para mim, que será utilizada pelo Neto. Por quê? Nós somos pessoas diferentes, né? Nós temos profissões diferentes, nós temos uma rotina diária diferente, né? E isso faz com que o treino também seja diferente. Eu não posso copiar a planilha do Neto. Na verdade, eu até posso, mas não devo, né? Pode ser que a planilha do Neto ali tenha um volume mais alto do que eu preciso fazer, né? Ou pode ser que a planilha do Neto não satisfaça a intensidade do treinamento que eu preciso desenvolver para o meu objetivo, né? Então, respeitar essa questão, ela é muito importante para que as pessoas tenham uma percepção desse progresso, né? E voltando a falar na natação, né? Tem as turmas coletivas. Lidar com turma coletiva é um desafio, porque geralmente nós temos, lá na escola nós organizamos 2 adultos por raia, né? Para ficar organizado e confortável para todo mundo. Vamos supor que eu tenho uma turma cheia de 10 adultos, né? Contando que nós temos 5 raias, 10 adultos com perfis completamente diferentes, com objetivos muito diferentes. E aí, como é que você faz, né? É necessário ter aquela questão da sensibilidade. Entender que a Vanessa está em um estágio diferente do Neto, que está em um estágio diferente do Ivaldo, que está em um estágio diferente da Laura, que está em um estágio diferente do João. Isso não quer dizer que eles não podem fazer o mesmo exercício, né? Eles até podem fazer e devem fazer. Eu até faço isso muito. Mas o que muda é o que eu vou cobrar de cada um deles, né? E fazer com que eles entendam também que o parâmetro dele não é o outro, é ele mesmo. E aí tem um teste que eu costumo fazer, são 12 minutos de nado contínuo. E aí tem a tabela de referência, né? Que leva em consideração tanto a idade quanto o sexo biológico. E aí, a cada perfil tem um parâmetro diferente para avaliar como bom, regular, ruim, muito bom, excelente. Então, quando termina, vamos supor, o Neto fez 750 metros em 12 minutos. A Vanessa fez 600 metros. O Neto foi considerado como bom. A Vanessa pode ser considerada como muito bom. Aí, por que isso? O que é que mudou? O perfil, né? O Neto é um homem de 35 anos, vamos supor. A Vanessa é uma mulher de 45. Então, a questão da idade, ele é um fator que pode ser determinante, né? Para acompanhar esse processo. Nas provas de natação, na última prova, inclusive, nós tivemos os extremos ficaram bem legais, porque nós tínhamos um senhor de 89 anos praticando a natação, e nós tínhamos uma criança de 8 anos praticando a natação. E eles chegaram bem pertinho, com a diferença de mais ou menos 25 segundos. Eita! Diga aí, são praticamente 80 anos de diferença, né? Verdade. Com pessoas completamente diferentes. Um que está começando a vida, né? E o outro que tem uma longa história ali. Acompanhou as guerras mundiais, pandemia, a questão tecnológica que foi mudada, enfim, tem uma longa história. E o outro que não sabe nem contar a própria história ainda, talvez. Se você perguntar para ele quem você é, ele vai ficar pensando uns 3 minutos e não vai conseguir responder nem falar o nome dele. Porque não vai conseguir imaginar o que a pergunta espera dele, né? Então, com a prática esportiva, isso é muito claro. Então, os dois são capazes de fazer. Claro, o de 89 anos se prepara de uma forma diferente do de 8 anos. Então, é importante que a gente tenha essa percepção e respeite essas limitações. Com os grupos especiais, isso fica muito claro, principalmente quando a gente fala sobre cardiopatas, sobre hipertensos, diabéticos, obesos, né? Esse público, eles apresentam limitações diferentes, que as propostas de treinamento físico, as diretrizes também mudam, né? Então, o básico, ele precisa funcionar para que a gente possa estipular um objetivo além disso. E com a prática esportiva, eu sempre estipulo esses objetivos. Treinar natação, treinar musculação 5 dias por semana não é interessante não, viu?
Bora colocar um outro objetivo pessoal aí. Né? Vamos fazer uma corrida de rua, 5 quilômetros caminhando. É o primeiro objetivo. Né? Não, vamos fazer uma prova de natação. Né? Eu tenho, esse caso da mulher que falei que disse que não tinha tempo, no final do ano eu estou me organizando com ela para fazer o triatlo. Né? Ou seja, é uma pessoa que sabe nadar, pedala, corre, comprou uma bike. Aí, às vezes, eu brigo com ela porque ela não usa durante a semana. Por enquanto, ela está usando a bike como lazer. Ela disse, Valdo, eu não sei andar de bicicleta, eu nunca andei de bicicleta. Disse, como assim, Ana? Eu aprendi a andar de bicicleta quando era criança, mas quando eu comecei a minha adolescência, eu já parei. Está certo. Aí, começou com a rodinha. Né? Foi uma briga para fazer essa mulher, tem mais de 60 anos. Foi uma briga para fazer essa mulher sair pelo condomínio de rodinha de bicicleta. Né? Mas diga aí, a questão da exposição e como ela lidou com isso, né? Ela passava de lá, acompanhando de lado, caminhando, ela na rodinha, os vizinhos cumprimentando, parabenizando, então teve o apoio social ali, né? É diferente dela passar de rodinha e as pessoas começarem a zombar dela. Isso. Né? Então, as pessoas elogiaram e tal, velho, agora vai andar de bicicleta, ele bota para fazer tudo, ela me chama de meu malvado favorito. Ela é uma resenha, nós conversando. Aí ela coloca lá pedalando. Passa uma semana, eu digo, ó, vai tirar a poeira da bicicleta, vai passear. Tá? Não, tô estressado. Vá, bota a roupa, 30 minutos de bicicleta, coloca o fone de ouvido e vai curtir ali. Né? Porque esses 30 minutos, geralmente, ela iria deitar na cama e ficar reclamando da vida, que no final não ia mudar nada na vida dela, essa reclamação toda. Né? Então, a prática da atividade física, ela tem esse poder. Né? É terapia, é social. Faz emo, como começou o Hamilton, querer fazer uma atividade que eu nunca tive coragem de fazer. Por quê? Não porque eu tinha medo da água. Eu disse, mas hoje a senhora não tem mais medo da água. Aprendeu a nadar. Digo que ela disse que eu queria remar. Aí começou a remar. Aí começou com aulas particulares de remo, na Barra. Aí, outra, né? Aí hoje ela participa das equipes de remo. Né? Ela faz as atividades coletivas, canoa havaiana e tal. Dá até para fazer uma travessia de Maceió até o Francês no remo. Ou seja, é muito legal a pegada. Ela pergunta para mim, será que eu consigo? Eu digo, rapaz, no mínimo, se a senhora tiver dificuldade, a senhora fecha os olhos e continua remando. E vai-se embora. Deixa a maré levar, ou então se escora ali um pouquinho e vai olhar a paisagem, com certeza vai servir como combustível, né? Mas tem que se dispor a fazer. Então, esses desafios pessoais, eles são muito importantes, né? Então, é necessário que a gente quebre esse paradigma de que grupos especiais não podem fazer exercício físico. Né? Eu já recebi, por exemplo, aluno que dizia que não podia fazer agachamento. Aí eu disse, como assim você não pode fazer agachamento? Não, porque o médico disse que eu tenho problema no joelho, não sei o que. Eu disse, mas quando você vai sentar no sofá, o que é que você faz? Você não sente e levanta? Aí eu disse, mas dói. Eu digo, dói, eu sei que dói, mas você não está fazendo agachamento? Então o ponto não é você parar de fazer o agachamento, porque não tem como você parar de fazer agachamento. Sim, né? Verdade. Você precisa sentar no vaso sanitário, você precisa sentar na cama, precisa sentar no sofá, precisa sentar para fazer uma refeição. É tentar identificar, calçar o tênis, é identificar por que você não consegue fazer, resolver esse problema e recuperar a sua funcionalidade. É aprender a fazer corretamente, porque às vezes exatamente. Você não sabe como fazer. É o que você falou sobre a Cris, né? Vocês falaram que ela foi para a praia curtir e estava avaliando o gesto motor durante a corrida. E eu faço isso também. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, correr. Né? Eu vou na praia ali, pô. É como se o cara estivesse caindo, muitas vezes, ou tropeçando de uma perna na outra. Como se o vento estivesse batendo com muita pressão e ele tivesse. Ou seja, mas eu não vou abordar o cara e dizer, fulano, você está correndo errado. Mas, claro, a gente tem essa percepção. Né? Então, valorizar essa questão da execução correta é um fator fundamental. E diagnosticar porque o problema acontece. Né? Já tive casos de aluno que faziam uso contínuo da insulina e hoje não fazem mais, porque o exercício físico entrou com um tratamento farmacológico para ele. Né? Claro, isso não vai acontecer de um mês para o outro. Né? É necessário uma mudança aí orgânica mesmo, funcionamento do organismo metabólico, que exige muito esforço, muito controle alimentar. O exercício físico também não pode ser feito de uma forma descontrolada. As pessoas têm uma ideia de quanto mais melhor. Não é assim que funciona. Melhor é melhor, mas é uma outra medida. O exagero também não é bom para ninguém. Você tem que ter lazer, então, tem que sair. Faz parte também de você dormir, você sair, ter vida social, você ir no cinema. Tudo isso faz parte de uma qualidade de vida. A gente está falando de qualidade de vida, no qual o esporte está ali para trazer essa qualidade de vida. E como recurso, né? Quem começou com o Ivaldo, muitas vezes essas pessoas que têm história com ele, estão há muito tempo, elas começaram com o objetivo de perder peso, mas hoje
elas perderam peso, até conseguiram nadar, não pararam de estar com ele porque criaram um relacionamento, criaram outros motivos para continuar com ele do lado. Tenho certeza Isso. que aquela pessoa que ele chama para o café, e aí a gente vai entender que a gente já se torna um pouquinho além do profissional de educação física, se torna humano, né? Ele está ali muitas vezes que ele quer ter alguém para conversar. Eu tenho certeza que tem alunas suas, senhoras principalmente, pessoas com mais idade, a gente vê muito isso. Eu sou uma pessoa que eu não posso sentar do lado de uma pessoa de mais idade que ela começa a conversar. E aí você começa a ser ouvinte dela, você começa a ser aquela pessoa que está ali para partilhar da vida, que você faz parte da vida dela. E às vezes essa semaninha ela sentiu falta, não foi só da atividade física. Foi da pessoa em si. Do parceiro dela, do professor, do amigo que estava ali ouvindo, sabe? Que realmente entendia, compreendia ela. Então, assim, esse relacionamento, eu sempre falo que o professor é muito importante, sim, gente. A gente não entende como isso ajuda as pessoas, principalmente os grupos especiais, principalmente esse grupo de criança, de idoso, a gente fala muito. E também a pessoa que está com sobrepeso, pós-bariátrico, que, gente, muitas vezes chegou no sobrepeso por N problemas que estão incutidos atrás, que nem o Ivaldo falou. O cara que não entrou e enfiou a cara na água ali, porque ele já estava com um processo. Às vezes, quando eu vou nadar, o Ivaldo fala, eu vou nadar no mar. Muitas vezes eu estou lá na piscina, estou correndo, eu uso muito atividade física para isso. É a minha válvula de escape. Às vezes eu não quero nem conversar muito. Eu só vou me tornar gente depois que eu correr os 5 quilômetros. Eu falo muito isso, gente, eu só vou me tornar gente depois que eu correr. Porque eu fizer a minha atividade física aqui, eu me torno gente. Mas a gente tem tantos assuntos, Ivaldo, a gente queria falar tanta coisa aqui, mas sabe que seu tempo também tem as suas aulas, tem a sua correria. Eu queria que você se sentisse agora nesse momento aí, livre para falar o que você quiser, se sabe o que você quiser acrescentar aí no nosso podcast, porque já está chegando no nosso finalzinho aqui, encerrar. Mas eu queria muito que você usasse esse tempo para você falar o que você gostaria de acrescentar, falando para a gente alguma coisa, deixar essa sua mensagem aí. Pode ficar à vontade o tempo que você quiser. Então, gostaria de aproveitar o momento, então, para agradecer pelo convite, né? Eu acho que esse momento é muito importante, porque a gente traz informações de uma forma bem leve e descontraída, né, em uma forma de conversa mesmo, para que outras pessoas possam acompanhar e, com certeza, utilizarem como exemplo para a mudança no seu estilo de vida, né? É necessário a gente entender o que é preciso ser feito, e o treinamento físico, ele entra como essa necessidade. E quando eu falo treinamento físico, eu não posso falar em algo amarrado, é fazer aquilo que te faz bem. Aí você pode falar para mim, mas eu já fiz várias coisas e não gosto de nada. Será que de fato você não gosta de nada? Ou tem um outro motivo aí que te faz acreditar que você não nasceu para aquilo? Então, acredite no seu potencial, né? Acredite que você consegue fazer. Se você colocar como objetivo que você vai fazer, vai aprender a nadar, não fique desmotivado, é necessário. Acontece essa oscilação, ela é natural. As dificuldades, elas estão aí para a gente poder superar. E pode ter certeza que quando nós superamos essas dificuldades, nós saímos mais fortes dessa situação, né? Então, para as pessoas que fazem parte dos grupos especiais, né, quero deixar claro que vocês também podem fazer tudo, né? Vocês devem fazer tudo. Acreditem que vocês também são capazes de fazer. Não se entreguem, não fiquem o dia inteiro sentado no sofá. Isso não vai te trazer muita coisa. Acredite que você pode mudar, coloque metas, estabeleça bem objetivos que podem ser palpáveis, né? Utilize a sua avaliação subjetiva, como você estava há 2 anos atrás e como é que você quer estar daqui a 2 anos, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, o seu resultado não vai ser diferente. É necessário que você entenda que a mudança ela precisa acontecer para que você possa atingir os seus objetivos. Para os pais, coloquem as crianças na natação. Vocês só têm a ganhar com isso, tá? Eu vou até citar um caso aqui. Teve uma criança que eu pedi autorização aos pais para ensinar essa criança a arengar, porque era uma criança muito tímida, muito quieta. Ela chegava e sentava na borda. Se eu não pedisse para ela entrar na piscina, ela não entrava, não falava com ninguém, a não ser comigo. Ou seja, a questão do comportamento da timidez, ela também faz parte do processo comportamental. E aí comecei a ensinar ela a arengar. Fulano, vai ali, joga água no ciclano, né? Fulano, quando fulano subir na piscina, a gente subir na borda, nós vamos bater palmo para ele, ele vai ficar sem entender, a gente vai rir disso, né? São coisas pequenas que as crianças precisam fazer, né? É moldar o comportamento para que elas possam se tornar bons cidadãos, né? A finalidade da natação, ela tem diversas, né? É uma questão de segurança, é uma prática de lazer,
pode ser um comportamento, uma atividade terapêutica, uma prática desportiva de rendimento, não interessa, mas pratique, você vai precisar dela em algum momento, é necessário que você esteja preparado. Para as pessoas que fazem parte de grupos especiais, o recado é, utilizem o exercício como recurso, tá? Vocês só têm a ganhar com isso, tá? O exercício físico, ele também é remédio na doença. Ele pode ser uma ferramenta interessante para melhorar seus indicadores de saúde, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, procurem um profissional para que possam acompanhar, orientar você nesse aspecto inicial. E façam parte de grupos sociais, que eu chamo de tribos, né? Se insira em uma tribo, né? Uma tribo de corrida, você não corre, mas olhar faz parte, fica caminhando, né? Vai para uma aula coletiva de natação, você tem muito a ganhar com isso na interação com as outras pessoas. Vai para uma aula de dança, mesmo que você não saiba dançar, você vai interagir, vai sorrir junto com as outras pessoas, né? Vai para um jogo de futebol, mesmo que você não saiba jogar futebol, não esteja podendo naquele momento, mas você vai acompanhando ali e você vai fazendo parte dessa tribo que você só vai ter a ganhar a partir dos benefícios da atividade física, que vão além das questões físico-motoras, né? A gente tem aí questões psicológicas, sociais, desenvolvimento cognitivo. Então, é uma infinidade de benefícios que você tem a partir do treinamento físico, do exercício físico de uma forma geral. Neto, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Só tenho a agradecer. E espero vocês na aula durante a semana, viu? Com certeza, estaremos lá. Com certeza. Hoje eu lhe passo todos os dias que a gente vai. É. Valdo, cara, obrigadão, viu? Obrigado pelo seu tempo aí, por esse de convite. E assim, já fique preparado. Já fique preparado. Eu vou lhe chamar mais vezes, né? Muito Nós mais. vamos aí ver com você. Eu sei que você trabalha não apenas com natação, mas várias outras coisas aí. A gente quer abranger. A gente vai pegar com você também outros temas, outras coisas que você estiver disposto a compartilhar com a gente para fazer como hoje, né? Esse bate-papo aí legal, descontraído, para trazer informações para a galera. Beleza? E tirar Beleza. dúvida, né? Com certeza. Muita gente com dúvida, muita gente. Eu falo, gente, vocês têm que ir para lá, porque fica perguntando para mim, eu sou leiga, eu estou começando. Não é porque eu sou formada em educação física que eu tenho. Gente, o Ival tá lá, vai fazer as aulas, fica perguntando no direct para mim, e por que eu não consigo fazer isso, Então, se você está querendo saber, bora lá que você vai aprender o porquê, vai entender, vai se conhecer. Não só perguntar, porque às vezes a gente pergunta, tem a resposta técnica, mas quando você vai fazendo e você vai entendendo também onde está o seu erro, né? Hoje eu faço muito isso, eu entendo onde está meu erro, não só porque ele falou, mas principalmente pelas observações que ele faz, os educativos, aí depois eu falo, poxa, agora eu estou entendendo onde eu estava errando, onde que estava precisando ser melhorado. Mas muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por você estar aqui conosco. E assim, gente, como abre a mente da gente, né? Eu saí daqui enriquecida, eu falo todo podcast que a gente chama uma pessoa, que a gente sempre chama pessoas, gente, que tem alguma coisa, que traz informação real para você. Então, não perde no podcast aqui. Segue, compartilha. Eu falo que eu faço com prazer o canal, porque eu aprendo, eu tiro para mim, para a lição de vida, porque eu entendo muito a importância de você estar bem psicologicamente e como esse universo, ele falou da faculdade, a gente chega lá e acha que vai fazer bola, que vai aprender a dar aula disso, daquilo, você começa a aprender mais sobre o psicológico humano e se torna muito mais psicólogo do que, às vezes, o profissional que sabe jogar bola. Porque tem esporte aí que eu não sei para onde vai, gente. Tem atividade Se você acha que o educador físico, o professor de educação física, sai da faculdade sabendo jogar tênis, você acabou de descobrir na live que ele precisou fazer tênis depois para aprender a se aproximar do aluno. Então, não perde não, porque você vai só ganhar e entender. Eu espero que com as lives, com os podcasts, entenda e compreenda que o esporte é essa qualidade de vida também. Ele faz parte dessa qualidade de vida. Ele é a base dessa qualidade de vida, para que você realmente, nas outras áreas, você também esteja bem, que você possa desenvolver bem, e pode ser a sua válvula de escape. Então, para você não ficar por fora, se inscreve aqui. Você vai perder todos os podcasts da gente, e você não pode perder, você tem que ser o primeiro. Também ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é a primeira a ser notificado. Então, aí você já vai saber qual horário que está entrando, quando está começando a nossa live, né? E se você está em outra plataforma, tem que vir para o YouTube, para você se inscrever aqui, para ajudar a gente a chegar lá nos 10K, para chegar também ganhar os sorteios que a gente está sempre fazendo aqui. Um beijo para todos e até a próxima, né, amor? Valeu, galera!